dizendo então que a palavra de Deus é que habilita o homem para uma boa obra. Para que nós possamos lembrar de qual obra está falando, precisamos lembrar da missão da igreja. Jesus, nas suas últimas palavras, comissiona a sua igreja a um propósito, a uma missão. Ele chama os seus discípulos, lá em Mateus 28, verso 19, e ele diz assim, vamos juntos, igreja? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, vamos juntos? 20. E eis que estou convosco. Muito bem. Então a igreja, ela é chamada para fazer uma missão. Quando Jesus te salva, você é incluído dentro deste corpo, no corpo de Cristo. Você se torna membro deste corpo. E esse corpo, ele está em movimento. Esse corpo é um corpo vivo, é um corpo que não está aprisionado em quatro paredes. É a igreja em movimento, em saída. E essa igreja em saída, enquanto ela está caminhando, enquanto ela está indo, ela está fazendo discípulos. Nós temos uma missão aqui. Fazemos discípulos no presídio, fazemos discípulos nos hospitais, fazemos discípulos no evangelismo na rua, fazemos discípulos conversando e instruindo e pregando o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos amigos no trabalho. Então, como igreja, a igreja ativa, a igreja atuante, a igreja militante, a igreja que está na terra, sendo a luz do mundo e o sal da terra, ela é a igreja que faz discípulos. Então, quando você pensar no que fazer na vida, se você estiver meio sem sentido, sem propósito, e se você faz parte de uma igreja, se você foi salvo por Jesus, você não está aqui apenas para engordar, para ganhar dinheiro, para construir casa e comprar carro. Você está aqui para viver por um propósito eterno. Você está aqui para fazer discípulos, para que através da sua vida a luz de Cristo possa brilhar, que você venha a ser o sal da terra. Vindo para a igreja, nós encontramos um rapaz caído. E meu filho falou uma palavra assim, meio estranha sobre a situação daquele rapaz. Eu disse assim, por isso é que a igreja é tão importante, meu filho. Porque talvez para a família, alguns poderiam dizer para esse homem que está jogado no chão, que a melhor coisa é que ele morresse. Para quantos que estão no crack, estão nas ruas, nas vielas, nesse momento, enquanto talvez a família mesmo está dizendo assim, melhor que ele vá embora. Alguns chamam de lixo. Mas graças ao nosso Deus que é misericordioso e é especialista em reciclagem. E tem transformado lixos como eu em homens que possam levar essa santa palavra. Esse Deus que é misericordioso. Ah, queridos irmãos, se nós fôssemos lembrar de onde o Senhor nos tirou, graças a Deus que nós já não somos mais quem éramos antigamente, porque o sangue de Jesus tem nos lavado e nos limpado. E Ele continua fazendo isso hoje, amém? Mas para que as vidas possam entender que há uma segunda chance, que há o Evangelho das boas novas, da esperança, da fé, do amor, da transformação, da cura, do milagre, das portas abertas. Precisamos pregar. E a igreja tem uma missão. Alguns vão criar uma desculpa dizendo assim, um mito, que eu escuto muitos crentes dizer assim, ah, pastor, as pessoas não querem se converter. Ué, mas o que Jesus disse lá em João, capítulo 4, verso 35, ele diz assim, não dizeis vós ainda que há 4 meses até a colheita, até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Há mais de 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus estava dizendo, ei, levante os seus olhos e veja, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. E em cada geração nós temos que fazer a colheita, em cada geração precisa de obreiros, de trabalhadores, de ceifeiros, para que a colheita seja feita. Deus vai usar os anjos para fazer isso?
Quem Deus tem usado para fazer isso, igreja? A colheita, a ceifa é feito pelos homens e mulheres que um dia foram transformados e hoje fazem parte de uma igreja, da igreja do nosso Senhor Jesus. Você está aqui por uma missão, para uma missão. Ei, pare um pouquinho de ficar olhando para o seu umbigo, para os seus próprios interesses, para a sua vaidade, para o seu orgulho, e lembre-se que você foi salvo, foi resgatado, Deus te limpou, te transformou, e hoje você pode viver uma vida abençoada. Para que através da bênção que você recebeu, você possa abençoar outras pessoas também. Ei, pare de falar que as pessoas não querem. Ei, Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando, e eu e você somos chamados para sermos cooperadores de Deus, e aonde Deus está abençoando, a gente se ajuntar com Ele, porque é verdade que nós não convertemos ninguém, porque não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, diz a palavra. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Mas Ele faz isso por meio da pregação, do testemunho, por meio do Evangelho. E quem é o porta-voz do Evangelho hoje? Quem são as bocas que Deus vai usar? Quem são as pessoas que Deus vai usar para que esse Evangelho chegue a esse coração tão sofrido, esse coração tão duro, essa vida tão torta? E nós cremos que não tem coração tão duro que Jesus não possa quebrantar, não tem vida tão torta que Jesus não possa endireitar. Esta é a nossa missão, e se nós como igreja falharmos, o resultado vai ser um resultado desastroso para vidas eternamente. Se você lá no seu trabalho fizer alguma coisa errada, talvez você consiga daqui a algumas semanas, alguns meses, resolver aquele problema. Se você está lá, de repente, consertou o automóvel e esqueceu alguma peça, o carro parou, você vai lá e arruma de novo. Agora, se você deixar de pregar a palavra de Deus e essa pessoa morrer sem Jesus, você sabe o que acontece quando uma pessoa morre sem receber o perdão, o reconciliamento com Deus por meio de Jesus Cristo? O que acontece com essa alma? Você sabe para onde ela vai? Para onde, igreja? Você tem dúvida disso? A palavra de Deus diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, quando Jesus voltar, para nós que somos atribulados, Ele vai trazer alívio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos e o seu poder. Verso 8, ele diz, em chama de fogo, Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus. E o meu coração missionário aperta, me machuca quando eu leio esta palavra. Algumas pessoas dizem assim, não, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, mas Deus é justiça. Deus é justo, e não vai considerar uma pessoa injusta como justa, porque seria contra a sua natureza. E nós sabemos que todos os seres humanos são pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Então, se alguém morrer sem receber a justificação por meio do sacrifício de Jesus, porque o que significa a morte de Cristo lá na cruz, igreja? É que todos nós que merecíamos sermos condenados à eternidade, ao inferno, Cristo lá na cruz tomou sobre si a nossa condenação. Aquele corpo moído, machucado no madeiro, foi substituição por mim e por você, para que nós que estávamos em condenação, nós injustos, pudéssemos receber dele a justiça. E somos salvos não porque somos bonzinhos, não somos salvos porque merecemos, mas somos salvos porque um dia recebemos pela fé o sacrifício, a condenação que Jesus Cristo tomou sobre ele, levou sobre ele. Pela fé nós identificamos com ele e ele então assume a nossa injustiça. E aquele que era justo se torna injusto mediante a Deus, e para que
toda a condenação que estava sobre a minha vida pecadora, merecedor do inferno, ele levasse sobre ele, que não tinha pecado, não tinha nem motivo de condenação. Então por ele eu me torno salvo, e pela fé eu recebo essa salvação. Mas há muitos que ainda não entenderam isso, não conheceram esta verdade, e que precisam conhecer esse evangelho de boas novas, de esperança. Porque se eles morrerem sem aceitar a Jesus, o destino deles será a condenação. Agora nós podemos pregar, eles podem rejeitar. Mas como diz lá o profeta Ezequiel, as nossas mãos estão limpas. Mas se nós ficarmos calados, e essas pessoas irem para o inferno, é bem provável que o Senhor vai requerer isso de nós. Não podemos perder a oportunidade. Precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu poderia apontar hoje para alguns problemas porque que a igreja não tem cumprido a sua missão. Talvez pela falta do amor, de muitos tem esfriado, ou pela falta das nossas orações por trabalhadores. Tudo isso é muito importante, podemos falar em uma outra mensagem. Mas voltando aqui para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual propósito? Olha o verso 17. Vamos ler juntos? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Eu tenho entendido que para cumprir a missão, a igreja precisa focar o seu foco no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Tanto é que Paulo vai dizer isso no capítulo seguinte, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim, conjuro-te. Essa palavra conjuro-te significa peço a vocês com insistência. Eu vos exorto, Paulo está dizendo, perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2. Vamos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Duas coisas que nós vemos no Novo Testamento que nós devemos fazer a todo momento. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E aqui ele diz, pregue a palavra, quer seja kairos, no tempo oportuno, ou akairos, no tempo que não é oportuno. Sabe o que isso quer dizer? Que todo momento nós devemos pregar o evangelho. Ah, mas vou ser chato. Seja chato se for importante. Porque se uma pessoa está numa casa pegando fogo, você vai falar mansinho com ela? Se uma pessoa está pegando fogo, está numa casa lá pegando fogo, pronto para ir para a condenação eterna, você vai ficar quieto? Como que você agiria? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. São duas coisas que o crente não pode parar de fazer. Orar e pregar. Orar e pregar a palavra do Senhor. Em nosso grupo de WhatsApp dos pastores do estado de São Paulo, essa semana que passou, alguns pastores levantaram a questão de que depois da pandemia, muitos crentes estão faltando com o seu compromisso. Houve um esfriamento nas igrejas, na questão do serviço. E aí tentamos conversar, alguns sugeriram algumas ideias do porquê que isso aconteceu. E eu, sem sombra de dúvida, olhando para esse texto de hoje, eu não tenho uma outra conclusão que não seja esta: que os crentes estão se afastando da palavra de Deus.
Porque nós só estaremos hábitos, prontos para a obra do Senhor, a partir do momento que nós estejamos em contato com a sua palavra, em contato com as Escrituras. E eu lembro que quando começou a pandemia, alguns irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, a empresa me mandou para casa, agora eu vou ter mais tempo para orar? Eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia? Aí eu dizia para esses irmãos: irmãos, nós nunca temos mais tempo. O nosso tempo é igual para todo mundo, é 24 horas. Ninguém consegue ter um dia a mais, de horário a mais do que 24 horas. Ninguém tem tempo a mais, é pelo contrário. Cada dia é um tempo a menos. Essa lógica não fecha, essa matemática não fecha. E foi o fato. Porque os crentes foram para casa. E sabe o que eles foram fazer? Foram ler a Bíblia? Foram orar? Foram aprender a usar o WhatsApp. É bom, é importante. Foram assistir streaming. Não é? Assistiram. Alguns maratonaram. Viraram a madrugada assistindo as 10 temporadas lá, não sei do que. Não é? E o pior, alguns foram jogar e aprenderam jogos de azar e gastaram os seus dinheiros nesse jogo de azar. E até hoje a gente tem resquício de pessoas que estão viciadas. Eu lembro que chegou um jovem aqui, que o pai trouxe agoniado, dizendo: ele, em 15 minutos que eu virei as costas, ele gastou toda a minha poupança. E eu fiquei nervoso, eu quebrei a TV, eu quebrei o videogame, eu quebrei o celular. Falei: agora você vai ter que comprar outro. E alguns achando que ia no joguinho resolver a parada. Queridos irmãos, a única solução para nós se chama Jesus. Vou repetir mais uma vez, a única solução para nós se chama Jesus. Porque quando você investe o seu dinheiro, você gasta, você queima o seu dinheiro no jogo, para você ganhar, muitas pessoas têm que perder. Pensa desse jeito. Para você ganhar, muitas pessoas tiveram que perder. Por isso que nós chamamos jogo de azar. Porque para alguém ganhar, muitas pessoas tiveram que perder. Então, quando você está apostando contra o seu irmão, está apostando contra outra pessoa que está tirando do seu dinheiro para poder gastar ali. E aí os crentes, não vou ter mais tempo. E a triste realidade é que muitos voltaram depois da pandemia. E se afastaram da palavra do Senhor. E diz o verso 14, Paulo dizendo: tu, porém, vamos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ah, queridos irmãos, como é perigoso a gente se afastar da palavra do Senhor, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que mergulhar diariamente na Bíblia, diariamente nas Sagradas Escrituras, lê-la, para nós não ficarmos enganados. O verso de número 15 diz que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Verso de capítulo 2, Paulo diz assim no verso 15, procura, vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Igreja do Senhor Jesus, você precisa ser um obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Não seja reprovado nessa disciplina. Diga à pessoa que está ao seu lado: não seja reprovado. Seja aprovado. Amém? Seja aprovado, vai se aplicar, vai estudar, vai mergulhar nas Sagradas Escrituras, para você não reprovar essa disciplina, não. Ele diz no verso seguinte, no capítulo 2, verso 15,
o verso 16, evita. Então você vai ser aprovado, vai ler a palavra de Deus e vai evitar o quê? Quando nós estamos na palavra de Deus, nós evitamos os falatórios inúteis. O que é um falatório inútil? Fofoca, maledicência, falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Por que é tão difícil aceitar a palavra de Deus e viver como obreiro aprovado? E eu quero concluir aqui. Nós temos que começar a IBD um pouquinho mais cedo. Cadê a equipe de louvor para a gente terminar cantando? Por que é tão difícil reconhecermos aquilo que precisamos mudar ou aceitar aquilo que precisamos mudar? Quando olhamos para as igrejas lá do Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse 2, nós temos 3 igrejas ali sendo referidas. A primeira é a igreja em Éfeso, que apesar de ter muito trabalho, ela abandonou o seu primeiro amor. O que nós aprendemos aqui? Que podemos estar fazendo as coisas, até coisas para Deus, mas com a motivação errada. Fazer alguma coisa não significa que estamos fazendo com a motivação certa. Isso é, pelas razões certas. Eu lembro-me que eu tive que ensinar uma igreja a não ficar batendo palma toda hora para as pessoas que vinham aqui e falavam, apresentavam alguma coisa. Porque uma certa vez, um vizinho que não era crente ainda, e nós tivemos uma ação evangelística, e um pastor foi me ajudar. E aí esse pastor trouxe esse rapaz, esse vizinho, para dentro da igreja, que tocava bateria. Ele não era crente ainda, mas sabia tocar bateria. E aquele pastor achou por bem colocar aquele vizinho para tocar bateria. E o vizinho estava tocando. Algumas semanas depois, foi um momento muito especial na igreja. Um louvor que foi assim, que parece que nós fomos arrebatados. E no final a igreja, a congregação bateu palma. No final do culto, aquele vizinho chegou e disse assim: pastor, você viu como nós arrebentamos hoje? Tocamos bem pra caramba hoje, pastor. Você viu? A igreja até bateu palma para nós. Aí eu falei para ele: não, essas palmas não foram para vocês. Esse é o grande problema quando a gente se afasta da palavra do Senhor. E fazemos as coisas sem entender a motivação certa, com a razão certa. A igreja lá em Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, mas não estava trabalhando com a motivação correta. Além da igreja de Éfeso, temos a igreja aqui de Esmirna. Lá na igreja, capítulo 2, verso 9, tinha alguns que se declaravam crentes, judeus, mas não era. E é bem verdade que tem muitas pessoas na igreja, preste atenção você que está chegando, tem muitas pessoas na igreja que ainda não são crentes, estão no processo. Então, se alguém falar alguma coisa para você, fazer cara feia para você, ou te falar alguma situação, aí, nem todo mundo que está na igreja é crente. Escute isso. Olhe para Jesus. Foi Ele que morreu por você. Ele que te ama. E para cada um desses descrentes que estão na igreja, existem outros que são crentes, que vão te amar, vão te ajudar, vão andar com você. Amém, igreja? Amém. E eu creio que a maioria daqui de Cidade Júlia. Amém, Cidade Júlia? E além disso, temos a igreja de Pérgamo. Verso 14, capítulo 2. Diz que ela sustentava a doutrina de Balaão. Ela comia comidas sacrificadas e vivia em prostituição. Esses dias eu estava lá na faculdade e na hora eu recebi uma mensagem dizendo de um pastor americano que eu gostava muito de ouvi-lo. Pregava muito duro contra o pecado e santidade. Infelizmente aquele pastor caiu em adultério. Já um senhor de idade. E aí eu mostrando, estava lendo lá e um rapaz
sentado do meu lado, viu, e ele disse, mas isso acontece dentro da igreja? Eu falei, dentro da igreja, são pessoas de carne e osso, como todos nós. Vai acontecer adultérios, vai acontecer pessoas comendo comidas sacrificadas, não deveria, porque quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Mas havia uma igreja lá no começo, que já vivia essas situações que muitas vezes a gente vê acontecendo nos dias de hoje. O que mais podemos aprender aqui no capítulo 2? Uma igreja de Tiatira, verso 11, 21, quer dizer, tinha uma profetisa chamada Jezabel. Não, o espírito de Jezabel, né? E essa profetisa queria mandar mais do que o pastor, queria comandar a igreja, seduzindo os membros e se prostituindo. Mas ele termina as cartas à igreja, eu quero terminar aqui, o tempo não nos compete abordar um pouco mais esse assunto. E ele escreve à igreja dizendo assim no capítulo 3, verso 19: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Igreja do Senhor Jesus, sê zeloso na palavra do Senhor. Sê zeloso, leia a Bíblia, siga os ensinamentos da Bíblia. É muito difícil, eu canso quando eu leio. Para você não ser enganado por esses que vendem milagres de Jesus, que vendem lá uma solução fácil para o seu vício, uma solução fácil para você ganhar dinheiro, uma solução fácil. Queridos, a vida é dura para todo mundo, para você que é crente, para você que não é crente. Todos passamos por problemas e dificuldades neste mundo, mas a diferença é que nós reconhecemos quem nós somos, quem morreu por nós, quem nos ama e para onde nós estamos indo. E aí ele diz, arrependa-te. Verso de número 20. Olha o que ele fala para a igreja, não é para pessoas que não são da igreja. Ele diz assim, vamos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei. Quem tem ouvidos? Dizendo então que a palavra de Deus é que habilita o homem para uma boa obra. Para que nós possamos lembrar de qual obra está falando, precisamos lembrar da missão da igreja. Jesus, nas suas últimas palavras, comissiona a sua igreja a um propósito, a uma missão. Ele chama os seus discípulos, lá em Mateus 28, verso 19, e ele diz assim, vamos juntos, igreja? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, vamos juntos? 20. E eis que estou convosco. Muito bem. Então a igreja, ela é chamada para fazer uma missão. Quando Jesus te salva, você é incluído dentro deste corpo, no corpo de Cristo. Você se torna membro deste corpo. E esse corpo, ele está em movimento. Esse corpo é um corpo vivo, é um corpo que não está aprisionado em quatro paredes. É a igreja em movimento, em saída. E essa igreja em saída, enquanto ela está caminhando, enquanto ela está indo, ela está fazendo discípulos. Nós temos uma missão aqui. Fazemos discípulos no presídios, fazemos discípulos nos hospitais, fazemos discípulos no evangelismo na rua, fazemos discípulos conversando e instruindo e pregando o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos amigos no trabalho. Então, como igreja, a igreja ativa, a igreja atuante, a igreja militante, a igreja que está na terra,
sendo a luz do mundo e o sal da terra, ela é a igreja que faz discípulos. Então, quando você pensar no que fazer na vida, se você estiver meio sem sentido, sem propósito, e se você faz parte de uma igreja, se você foi salvo por Jesus, você não está aqui apenas para engordar, para ganhar dinheiro, para construir casa e comprar carro. Você está aqui para viver por um propósito eterno. Você está aqui para fazer discípulos, para que através da sua vida a luz de Cristo possa brilhar, que você venha ser o sal da terra. Vindo para a igreja, nós encontramos um rapaz caído, e meu filho falou uma palavra assim, meio estranha sobre a situação daquele rapaz. Eu disse assim: por isso é que a igreja é tão importante, meu filho. Porque talvez para a família, alguns poderiam dizer para esse homem que está jogado no chão, que a melhor coisa é que ele morresse. Para quantos que estão no crack, estão nas ruas, nas vielas, nesse momento, enquanto talvez a família mesmo está dizendo assim, melhor que ele vá embora. Alguns chamam de lixo, mas graças ao nosso Deus que é misericordioso e é especialista em reciclagem, e tem transformado lixos como eu em homens que possam levar essa santa palavra. Esse Deus que é misericordioso. Ah, queridos irmãos, se nós fôssemos lembrar de onde o Senhor nos tirou, graças a Deus que nós já não somos mais quem éramos antigamente, porque o sangue de Jesus tem nos lavado e nos limpado, e Ele continua fazendo isso hoje, amém? Mas para que as vidas possam entender que há uma segunda chance, que há o Evangelho das boas novas, da esperança, da fé, do amor, da transformação, da cura, do milagre, das portas abertas. Precisamos pregar. E a igreja tem uma missão. Alguns vão criar uma desculpa dizendo assim, um mito, que eu escuto muitos crentes dizer assim: ah, pastor, as pessoas não querem se converter. Ué, mas o que Jesus disse lá em João, capítulo 4, verso 35, ele diz assim: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a colheita, até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Há mais de 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus estava dizendo: ei, levante os seus olhos e veja, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. E em cada geração nós temos que fazer a colheita, em cada geração precisa de obreiros, de trabalhadores, de ceifeiros, para que a colheita seja feita. Deus vai usar os anjos para fazer isso? Quem Deus tem usado para fazer isso, igreja? A colheita, a ceifa é feito pelos homens e mulheres que um dia foram transformados e hoje fazem parte de uma igreja, da igreja do nosso Senhor Jesus. Você está aqui por uma missão, para uma missão. Ei, pare um pouquinho de ficar olhando para o seu umbigo, para os seus próprios interesses, para a sua vaidade, para o seu orgulho, e lembre-se que você foi salvo, foi resgatado, Deus te limpou, te transformou, e hoje você pode viver uma vida abençoada. Para que através da bênção que você recebeu, você possa abençoar outras pessoas também. Ei, pare de falar que as pessoas não querem. Ei, Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando, e eu e você somos chamados para sermos cooperadores de Deus, e aonde Deus está abençoando, a gente se ajuntar com Ele, porque é verdade que nós não convertemos ninguém, porque não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, diz a palavra. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Mas Ele faz isso por meio da pregação, do testemunho, por meio do Evangelho. E quem é o porta-voz do Evangelho hoje? Quem são as bocas que Deus vai usar? Quem são as pessoas que Deus vai usar para que esse Evangelho chegue a esse coração tão sofrido, esse coração tão duro, essa vida tão torta? E nós cremos que não tem coração tão duro que Jesus não possa quebrantar, não tem vida tão torta que Jesus não possa endireitar.
Essa é a nossa missão. E se nós, como igreja, falharmos, o resultado vai ser um resultado desastroso para vidas eternamente. Se você lá no seu trabalho fizer alguma coisa errada, talvez você consiga, daqui a algumas semanas, alguns meses, resolver aquele problema. Se você está lá, de repente, consertou o automóvel e esqueceu alguma peça, o carro parou, você vai lá e arruma de novo. Agora, se você deixar de pregar a palavra de Deus e essa pessoa morrer sem Jesus, você sabe o que acontece quando uma pessoa morre sem receber o perdão, o reconciliamento com Deus por meio de Jesus Cristo? O que acontece com esta alma? Você sabe para onde ela vai? Para onde, igreja? Você tem dúvida disso? A palavra de Deus diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, quando Jesus voltar, para nós que somos atribulados, Ele vai trazer alívio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos e o seu poder. Verso 8, ele diz, em chama de fogo, Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus. E o meu coração missionário aperta, me machuca quando eu leio esta palavra. Algumas pessoas dizem assim, não, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, mas Deus é justiça. Deus é justo e não vai considerar uma pessoa injusta como justa, porque seria contra a sua natureza. E nós sabemos que todos os seres humanos são pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Então, se alguém morrer sem receber a justificação por meio do sacrifício de Jesus, porque o que significa a morte de Cristo lá na cruz, igreja? É que todos nós que merecíamos sermos condenados à eternidade, ao inferno, Cristo lá na cruz tomou sobre si a nossa condenação. Aquele corpo moído, machucado no madeiro, foi substituição por mim e por você, para que nós que estávamos em condenação, nós injustos, pudéssemos receber dele a justiça. E somos salvos não porque somos bonzinhos, não somos salvos porque merecemos, mas somos salvos porque um dia recebemos pela fé o sacrifício, a condenação que Jesus Cristo tomou sobre ele, levou sobre ele. Pela fé nós identificamos com ele e ele então assume a nossa injustiça. E aquele que era justo se torna injusto mediante a Deus, e para que toda a condenação que estava sobre a minha vida pecadora, merecedor do inferno, ele levasse sobre ele, que não tinha pecado, não tinha nem motivo de condenação. Então por ele eu me torno salvo, e pela fé eu recebo essa salvação. Mas há muitos que ainda não entenderam isso, não conheceram esta verdade, e que precisam conhecer esse evangelho de boas novas, de esperança. Porque se eles morrerem sem aceitar a Jesus, o destino deles será a condenação. Agora nós podemos pregar, eles podem rejeitar, mas como diz lá o profeta Ezequiel, as nossas mãos estão limpas. Mas se nós ficarmos calados, e essas pessoas irem para o inferno, é bem provável que o Senhor vai requerer isso de nós. Não podemos perder a oportunidade. Precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu poderia apontar hoje para alguns problemas porque que a igreja não tem cumprido a sua missão. Talvez pela falta do amor, de muitos tem esfriado, ou pela falta das nossas orações por trabalhadores. Tudo isso é muito importante, podemos falar em uma outra mensagem. Mas voltando aqui para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3,
O verso 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual propósito? Olha o verso 17. Vamos ler juntos? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Eu tenho entendido que para cumprir a missão, a igreja precisa focar o seu foco no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Tanto é que Paulo vai dizer isso no capítulo seguinte, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim, conjuro-te. Essa palavra conjuro-te significa, peço a vocês com insistência. Eu vos exorto, Paulo está dizendo, perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2. Vamos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Duas coisas que nós vemos no Novo Testamento que nós devemos fazer a todo momento. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E aqui ele diz, pregue a palavra, quer seja kairós, no tempo oportuno, ou akairós, no tempo que não é oportuno. Sabe o que isso quer dizer? Que todo momento nós devemos pregar o evangelho. Ah, mas vou ser chato. Seja chato se for importante. Porque se uma pessoa está numa casa pegando fogo, você vai falar mansinho com ela? Se uma pessoa está pegando fogo, está numa casa lá pegando fogo, pronto para ir para a condenação eterna, você vai ficar quieto? Como que você agiria? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. São duas coisas que o crente não pode parar de fazer. Orar e pregar. Orar e pregar a palavra do Senhor. Em nosso grupo de WhatsApp dos pastores do estado de São Paulo, essa semana que passou, alguns pastores levantaram a questão de que depois da pandemia, muitos crentes estão faltando com o seu compromisso. Houve um esfriamento nas igrejas, na questão do serviço. E aí tentamos conversar, alguns sugeriram algumas ideias do porquê que isso aconteceu. E eu, sem sombra de dúvida, olhando para esse texto de hoje, eu não tenho uma outra conclusão que não seja esta, que os crentes estão se afastando da palavra de Deus. Porque nós só estaremos hábitos, prontos para a obra do Senhor, a partir do momento que nós estejamos em contato com a sua palavra, em contato com as Escrituras. E eu lembro que quando começou a pandemia, alguns irmãos chegaram para mim e disseram, pastor, a empresa me mandou para casa, agora eu vou ter mais tempo para orar? Eu vou ter mais tempo para ler a Bíblia? Aí eu dizia para esses irmãos, nós nunca temos mais tempo. O nosso tempo é igual para todo mundo. É 24 horas. Ninguém consegue ter um dia a mais, de horário a mais do que 24 horas. Ninguém tem tempo a mais. É pelo contrário. Cada dia é um tempo a menos. Essa lógica não fecha, essa matemática não fecha. E foi o fato. Porque os crentes foram para casa. E sabe o que eles foram fazer? Foram ler a Bíblia? Foram orar? Foram aprender a usar o WhatsApp. É bom, é importante. Foram assistir streaming. Não é? Assistiram. Alguns maratonaram. Viraram a madrugada assistindo as 10 temporadas lá, não sei do que. Não é? E o pior. Alguns foram jogar e aprenderam os jogos de azar e gastaram os seus dinheiros
nesse jogo de azar. E até hoje a gente tem resquício de pessoas que estão viciadas. Eu lembro que chegou um jovem aqui, que o pai trouxe agoniado, dizendo: ele, em 15 minutos que eu virei as costas, ele gastou toda a minha poupança. E eu fiquei nervoso, eu quebrei a TV, eu quebrei o videogame, eu quebrei o celular. Falei: agora você vai ter que comprar outro. E alguns achando que ia no joguinho resolver a parada. Queridos irmãos, a única solução para nós se chama Jesus. Vou repetir mais uma vez, a única solução para nós se chama Jesus. Porque quando você investe o seu dinheiro, você gasta, você queima o seu dinheiro no jogo, para você ganhar, muitas pessoas têm que perder. Pensa desse jeito. Para você ganhar, muitas pessoas tiveram que perder. Por isso que nós chamamos jogo de azar. Porque para alguém ganhar, muitas pessoas tiveram que perder. Então, quando você está apostando contra o seu irmão, está apostando contra outra pessoa que está tirando do seu dinheiro para poder gastar ali. E aí os crentes, não vou ter mais tempo. E a triste realidade é que muitos voltaram depois da pandemia. E se afastaram da palavra do Senhor. E diz o verso 14, Paulo dizendo: tu, porém, vamos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Ah, queridos irmãos, como é perigoso a gente se afastar da palavra do Senhor, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Por isso que nós temos que mergulhar diariamente na Bíblia, diariamente nas Sagradas Escrituras, lê-la, para nós não ficarmos enganados. O verso de número 15 diz que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Verso de capítulo 2, Paulo diz assim no verso 15: procura, vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Igreja do Senhor Jesus, você precisa ser um obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Não seja reprovado nessa disciplina. Diga à pessoa que está ao seu lado: não seja reprovado. Seja aprovado. Amém? Seja aprovado, vai se aplicar, vai estudar, vai mergulhar nas Sagradas Escrituras, para você não reprovar essa disciplina, não. Ele diz no verso seguinte, no capítulo 2, verso 15, ou verso 16, evita. Então você vai ser aprovado, vai ler a palavra de Deus e vai evitar o quê? Quando nós estamos na palavra de Deus, nós evitamos os falatórios inúteis. O que é um falatório inútil? Fofoca, maledicência, falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Por que é tão difícil aceitar a palavra de Deus e viver como obreiro aprovado? E eu quero concluir aqui. Nós temos que começar a IBD um pouquinho mais cedo. Cadê a equipe de louvor para a gente terminar cantando? Por que é tão difícil reconhecermos aquilo que precisamos mudar ou aceitar aquilo que precisamos mudar? Quando olhamos para as igrejas lá do Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse 2, nós temos 3 igrejas ali sendo referidas. A primeira igreja em Éfeso, que apesar de ter muito trabalho, ela abandonou o seu primeiro amor. O que nós aprendemos aqui? Que podemos estar fazendo as coisas, até coisas para Deus, mas com a motivação errada. Fazer alguma coisa não significa que estamos fazendo com a motivação certa. Isso é, pelas razões certas. Eu lembro-me que eu tive que ensinar uma igreja,
a não ficar batendo palma toda hora para as pessoas que vinham aqui e falavam, apresentavam alguma coisa. Porque uma certa vez, um vizinho que não era crente ainda, e nós tivemos uma ação evangelística, e um pastor foi me ajudar. E aí esse pastor trouxe esse rapaz, esse vizinho, para dentro da igreja, que tocava bateria. Ele não era crente ainda, mas sabia tocar bateria. E aquele pastor achou por bem colocar aquele vizinho para tocar bateria. E o vizinho estava tocando. Algumas semanas depois, foi um momento muito especial na igreja. Um louvor que foi assim, que parece que nós fomos arrebatados. E no final a igreja, a congregação bateu palma. No final do culto, aquele vizinho chegou e disse assim: pastor, você viu como nós arrebentamos hoje? Tocamos bem pra caramba hoje, pastor. Você viu? A igreja até bateu palma para nós. Aí eu falei para ele: não, essas palmas não foram para vocês. Esse é o grande problema quando a gente se afasta da palavra do Senhor. E fazemos as coisas sem entender a motivação certa, com a razão certa. A igreja lá em Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, mas não estava trabalhando com a motivação correta. Além da igreja de Éfeso, temos a igreja aqui de Esmirna. Lá na igreja, capítulo 2, verso 9, tinha alguns que se declaravam crentes, judeus, mas não era. E é bem verdade que tem muitas pessoas na igreja, preste atenção você que está chegando, tem muitas pessoas na igreja que ainda não são crentes, estão no processo. Então, se alguém falar alguma coisa para você, fazer cara feia para você, ou te falar alguma situação, aí, nem todo mundo que está na igreja é crente. Escute isso. Olhe para Jesus. Foi Ele que morreu por você. Ele que te ama. E para cada um desses descrentes que estão na igreja, existem outros que são crentes, que vão te amar, vão te ajudar, vão andar com você. Amém, igreja? Amém. E eu creio que a maioria daqui de Cidade Júlia. Amém, Cidade Júlia? E além disso, temos a igreja de Pérgamo. Verso 14, capítulo 2. Diz que ela sustentava a doutrina de Balaão. Ela comia comidas sacrificadas e vivia em prostituição. Esses dias eu estava lá na faculdade, e na hora eu recebi uma mensagem dizendo de um pastor americano que eu gostava muito de ouvi-lo. Pregava muito duro contra o pecado e santidade. Infelizmente aquele pastor caiu em adultério. Já um senhor de idade. E aí eu mostrando, estava lendo lá, e um rapaz sentado do meu lado viu, e ele disse: mas isso acontece dentro da igreja? Eu falei: dentro da igreja são pessoas de carne e osso, como todos nós. Vai acontecer adultérios, vai acontecer pessoas comendo comidas sacrificadas, não deveria, porque quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Mas havia uma igreja lá no começo, que já vivia essas situações que muitas vezes a gente vê acontecendo nos dias de hoje. O que mais podemos aprender aqui no capítulo 2? Uma igreja de Tiatira, verso 21, quer dizer, tinha uma profetisa chamada Jezabel. Não, o espírito de Jezabel, né? E essa profetisa queria mandar mais do que o pastor, queria comandar a igreja, seduzindo os membros e se prostituindo. Mas ele termina as cartas à igreja, eu quero terminar aqui. O tempo não nos compete abordar um pouco mais esse assunto. E ele escreve à igreja dizendo assim no capítulo 3, verso 19: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Igreja do Senhor Jesus, sê zeloso na palavra do Senhor.
Ser zeloso, leia a Bíblia, siga os ensinamentos da Bíblia. Ah, é muito difícil, eu canso quando eu leio. Para você não ser enganado por esses que vendem milagres de Jesus, que vendem lá uma solução fácil para o seu vício, uma solução fácil para você ganhar dinheiro, uma solução fácil. Queridos, a vida é dura para todo mundo. Para você que é crente, para você que não é crente. Todos passamos por problemas e dificuldades neste mundo. Mas a diferença é que nós reconhecemos quem nós somos, quem morreu por nós, quem nos ama e para onde nós estamos indo. E aí ele diz, arrependa-te. Verso de número 20. Olha o que ele fala para a igreja, não é para pessoas que não são da igreja. Ele diz assim, vamos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei. Quem tem ouvidos,